O crime ocorreu no dia 19 de setembro no residencial Glória. Lá, uma mulher identificada como Gilzete, de 54 anos de idade, teria sido morta com um golpe de faca pelo companheiro Rogério Sebastião, de 39 anos. Os vizinhos foi quem acionou a polícia militar, que ao chegar no local se deparou com um suspeito que negou ser o autor do golpe que teria deferido contra a mulher, ocasionando então o óbito. As investigações continuaram por parte da Polícia Judiciária Civil. 10 dias se passaram e o delegado fala de como estão as investigações. Na data de ontem, completou 10 dias, que é o prazo para a conclusão do inquérito policial, quando a gente tem o suspeito preso. Nessa ocorrência foi feito o auto de prisão em flagrante para o suspeito principal, que teria sido autor dos fatos, o companheiro da vítima. E na data de ontem a gente fez a conclusão do inquérito e remessa para o Poder Judiciário. Com os elementos de informação e de prova que a gente reuniu, foi possível fundamentar o indiciamento dele, como tendo sido o autor dos fatos. Desde então, da lavratura do auto de prisão em flagrante, a gente fez outras diligências, né? Fizemos oitivas inclusive da irmã da vítima, que relatava uma situação de agressão e de ameaça, em que pese isso não ter sido registrado em boletins de ocorrência. E também houve um desdobramento interessante, que foi a gente ter encontrado possível arma do crime. Porque o casal, eles iriam viajar no dia, na madrugada ocorreu o crime, nesse dia, à tarde eles iriam viajar para casa. Eles já estavam com as caixas prontas, tendo ocorrido essa situação, o ex-empregador do suspeito levou essas pertences para a irmã da vítima. E ela nos ligou dizendo que uma das caixas estava rompida, com a fita rompida, e dentro ela encontrou uma faca embrulhada num papelão, com forte cheiro de água sanitária. Então a gente fez essa diligência, fez a apreensão desse objeto e demandou perícia, né, para verificar resíduos de sangue, até possível impressão papilar ou algo do tipo. É interessante que, assim como o celular foi encontrado também no vaso sanitário, que também é objeto de perícia, possivelmente o celular da vítima, poderia ter sido jogado fora, mas o autor possivelmente acabou, por nervosismo ou por estar sob efeito de drogas, jogou esse celular no vaso na própria casa. E a arma do crime também teria sido escondida dentro do próprio ambiente, né, de uma forma parecida. Então, nesse momento, a gente está aguardando só esses resultados desse exame. O exame de necropsia também, a conclusão do laudo está na iminência de ser feito, mas em que pese ter esses exames complementares para serem concluídos, já foi possível, pelos elementos que a gente tem, fazer o indiciamento, né, do suspeito. A motivação seria brigas constantes, então, doutor? O suspeito, ele admite ser usuário de drogas, né, e foi observado pelas diligências que foram feitas lá no local, um mercado próximo, que naquele dia ele estava ingerindo bebida alcoólica desde manhã. Existia também substâncias entorpecentes na casa, né? Então a gente acredita que possa ter relação tanto com esse uso de substâncias entorpecentes, de álcool, e também pelo histórico que se levantou já em relação ao próprio suspeito de violência contra a mulher e de agressividade em face da própria vítima. Inclusive com outras ex dele foi registrado. Sim, foi encontrado um boletim de ocorrência que foi registrado, no caso em Vila Bela, de uma situação em que uma ex-companheira teria sido ameaçada, intimidada pelo suspeito, inclusive com a utilização de uma faca, né? Uma situação bastante semelhante à que resultou nesse crime que a gente está concluindo. A ficha dele é bastante extensa. Ele estava em liberdade, mas ainda existia um processo ou não? No caso dessa apuração que a gente remeteu para o Poder Judiciário, a apuração está em curso, né? Todo indivíduo ele só vai ser considerado culpado ali com o final da instrução penal, mas ele está indiciado. Como antecedente, ele possui assim, alguns registros como suspeito, e ele estava em liberdade provisória, ele vinha cumprindo uma condenação no estabelecimento da Matão, se não me engano, em Rondonópolis, em razão de condenação penal por crime de roubo,
Então, alguns crimes, então ele tinha uma executória de pena de cerca de 20 e poucos anos, né? Então, ele estava regularmente em liberdade, porém ele estava cumprindo esse executivo de pena. Ele teria que usar a tornozeleira? Pela informação, a gente não acessou todo o processo, né, desses outros crimes, mas a informação que a gente tem é que uma das obrigações que estavam impostas era a utilização de tornozeleira e ele não estava utilizando. Então, o judiciário, recebendo todas essas informações, ele dá os devidos encaminhamentos, tanto em relação a esse crime atual, mas também em relação a essas condições que, uma vez sendo descumpridas, é possível, naquele processo, também a decretação de prisão preventiva. Agora, doutor, tem alguma informação também sobre a ficha dessa vítima que acabou falecendo? Não foi observado histórico, né, dela e do suspeito em relação a outros episódios de violência doméstica. Também não tem informação de que ela fosse usuária de álcool, de droga, pelo contrário, né, a informação dos vizinhos seria em relação ao suspeito. Então, não tem nada que tenha sido levantado que, de qualquer forma, pudesse levar como motivação ou como gatilho para que acontecesse isso. agora, doutor, ele foi preso em flagrante, continua detido, mesmo após essas investigações estar acontecendo? Sim, foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante e o juiz, ao receber, ele faz a análise, né? Então, foi convertido essa prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Considerando a necessidade de garantia da ordem pública, para conveniência da investigação criminal, e esses requisitos se mantêm, né? Então, enquanto houver a necessidade, ele fica, sem um prazo fixo determinado, fica preso cautelarmente, né?